Acredito que vocês também gostam de observar as estrelas. Quem poderia resistir a tal beleza? Embora as estrelas fixas vistas do solo pareçam ser todas o mesmo ponto luminoso, cada uma delas é na realidade classificada em vários tipos com características muito diferentes. Por exemplo, é pouco provável que as anãs brancas e as estrelas gigantes vermelhas sejam confundidas umas com as outras, uma vez que são diferentes em termos de peso, tamanho, temperatura e cor. Em outras palavras, cada estrela tem a sua própria personalidade, igual a nós humanos. Olá a todos que têm uma personalidade única que eu adoro. Bem, mesmo entre essas estrelas, ainda existem casos atípicos. É a Blue Stragor. Também é conhecida como estrela retardatária azul. As razões para a existência dessas estrelas incomuns ainda não são totalmente compreendidas. Isso porque é impossível essa estrela existir. Bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo vai ajudá-lo a compreender que tipo de estrela é a retardatária azul e por que incomoda tanto os astrônomos. Estão prontos? Então, hora de começar o nosso vídeo. A vida de uma estrela. Em primeiro lugar, vamos ver que tipo de estrelas são classificadas como retardatárias azuis. Uma estrela pode ser comparada a um grande forno alimentado a hidrogênio. No interior de uma estrela, duas forças, gravidade e pressão, estão constantemente em jogo. Ela é comprimida pela sua própria gravidade, mas ao mesmo tempo está a se expandir devido à pressão no seu núcleo. Por exemplo, imagine que dois cavalos estão a puxar uma carga em conjunto. Quando os cavalos puxam em direções diferentes com a mesma força, a carga não se desloca do seu lugar. O mesmo se aplica à relação entre a gravidade e a pressão. Em outras palavras, é exatamente porque as duas forças estão equilibradas que as estrelas são capazes de manter a sua forma e continuar a viver em segurança. Quanto menor for a massa de uma estrela, mais fria e mais fraca ela é. Pelo contrário, quanto maior for a sua massa, mais quente e mais brilhante ela brilha. Qual estrela você acha que queima por mais tempo? Uma pequena anã vermelha ou uma enorme estrela gigante azul? Será que as estrelas gigantes azuis, que têm muito mais reservas de combustível, ainda têm uma vida útil mais longa? Só que no mundo das estrelas, essa lógica não se aplica. De fato, quanto mais maciça é uma estrela, mais quente deve ser mantida no seu núcleo para evitar o seu colapso. Isso significa que a quantidade de combustível necessária é muito maior. Também significa que o combustível é consumido a um ritmo mais rápido. Por esse motivo, as anãs vermelhas têm um tempo de vida muito mais longo, enquanto as gigantes azuis morrem jovens, como acontece frequentemente em pessoas extraordinárias. A massa de uma estrela é um parâmetro que define as suas propriedades. Se conhecermos a massa de uma estrela, podemos estimar a sua temperatura, a sua cor e o seu tempo de vida. Se isso se aplicasse aos seres humanos, só haveria um número no passaporte: o peso. As estrelas podem mudar a sua classificação no processo de consumo de combustível. Por exemplo, o Sol, que se encontra atualmente na fase de anã amarela, passará a gigante vermelha dentro de 5 milhões de anos. Além disso, o azul é considerado uma cor específica de estrelas muito quentes e jovens. As estrelas retardatárias azuis, que são o tema deste artigo, também devem ser classificadas como estrelas jovens. Então, por que será que as estrelas retardatárias azuis incomodam tanto os especialistas? Para compreender, é necessário olhar para a zona em que a estrela foi descoberta. Grupo de estrelas. Quando ouvimos falar de um grupo de estrelas, pensamos imediatamente em galáxias. Mas, na verdade, existem outras unidades para além das galáxias: os enxames de estrelas. Os enxames de estrelas são grupos de estrelas ligadas gravitacionalmente. Os grupos sem uma forma distinta são conhecidos como enxames abertos, enquanto os grupos com a forma de uma bola gigante são conhecidos como enxames globulares. Um enxame de estrelas podem conter entre 100 e 1 milhão de estrelas. Se a Terra estivesse no enxame de estrelas, o céu noturno seria brilhante como as luzes de Natal. Aliás, alguns enxames de estrelas distantes podem ser observados a olho nu. No entanto, devido à distância, pode parecer apenas um ponto minúsculo e desfocado.
Os enxames estelares não são formados pela junção gradual de estrelas, mas sim por estrelas nascidas umas ao lado das outras ao mesmo tempo a partir da mesma nuvem molecular. Ou seja, as estrelas que pertencem ao mesmo enxame estelar têm aproximadamente a mesma idade. Os enxames globulares são corpos celestes muito antigos e são praticamente um guia do universo. Algumas dessas estrelas podem atingir 13 milhões de anos de idade. Em 1953, o astrônomo americano Ellen Sendé observou um grupo jovem com temperatura alta de estrelas azuis num velho enxame globular chamado Messier 3. A população era cerca de 2 a 3 vezes mais maciça do que as outras estrelas do aglomerado e não parecia ajustar-se ao modelo evolutivo habitual. Sendé chamou essas estrelas que parecem flutuar no enxame de retardatárias. As estrelas azuis estão, em termos evolutivos, na fase da sua juventude, e as estrelas do enxame há muito que completaram essa fase. Ou seja, as grandes e brilhantes estrelas azuis do enxame deveriam ter esgotado há muito tempo seu hidrogênio e desaparecido numa explosão de supernova. No entanto, as retardatárias azuis continuam a existir como se nada tivesse acontecido. As retardatárias azuis giram a alta velocidades, algumas atingindo a velocidade 75 vezes mais rápidas do que o Sol. Foi mencionado que o campo magnético é tão poderoso que após a morte poderia se tornar um tremendo magnetar, capaz de causar defeitos magnéticos em cartões de crédito a centenas de milhares de quilômetros de distância. As retardatárias azuis são encontradas com frequência em enxames globulares. Devido à distribuição de massa, as estrelas mais pesadas tentam agrupar-se no centro de enxames globulares. Logo, as retardatárias azuis tendem a estar mais próximas do centro do enxame. Também é possível ver retardatárias azuis no interior de enxames abertos. Mas por que essa estrela é considerada normal? Será assim tão estranho que algumas estrelas de um enxame nasçam muito mais tarde do que outras? Mas não há nuvens de gás e poeira nos enxames envelhecidos que possam dar origem a novas estrelas. Então, como que as retardatárias azuis apareceram? Será que elas se teletransportaram de outro local? Teorias sobre a origem. Há duas teorias principais entre os astrônomos sobre a origem da retardatária azul. Ambas especulam que teve origem de uma estrela binária. A primeira teoria é de que duas estrelas muito comuns, pertencentes a um enxame de estrelas simples, se aproximaram muito uma da outra e começaram a interagir gravitacionalmente. De fato, não seria surpreendente que se comportassem dessa forma. A densidade estelar dos enxames globulares é normalmente bastante elevada, como as estrelas amontoadas umas nas outras. As duas estrelas se aproximam aos poucos, girando em torno uma da outra como se estivessem dançando. E assim há uma colisão. E então nasce uma nova estrela. O aumento da massa e as temperaturas mais elevadas resultam na emissão de luz do espectro azul. A segunda teoria é que a retardatária azul é um vampiro, mas sem ter medo de alho, sem se transformar em morcego ou chupar sangue. Em vez disso, adquire mais hidrogênio, sugando o material da estrela companheira, acabando por sugar a estrela até se tornar uma anã branca. E ela acaba rejuvenescendo completamente. Ah, se os salões de estética tivessem um menu tão eficaz, hein? Esse fato é provavelmente justificado pela presença de uma anã branca perto de uma retardatária azul. No entanto, a luz emitida pela remanescente é tão fraca que é difícil de observar diretamente, e a única maneira é seguir as oscilações da retardatária azul causadas por essa pequena estrela companheira. Em alguns casos, uma anã branca sacrificada é observada ao lado de uma estrela gigante rejuvenescida, mas isso não é definitivo. Além disso, dizem que também existe uma retardatária azul dupla. Nesse caso, pode haver uma terceira pobre estrela por perto que será sacrificada. Existem também várias outras teorias sobre a origem das retardatárias azuis. Por exemplo, é muito possível que os enxames globulares e enxames abertos que se deslocam através de uma galáxia possam passar por nuvens moleculares. A nuvem molecular pode estimular a formação de novas estrelas no enxame. Outra teoria é de que as estrelas foram de alguma forma capturadas do exterior e que se tornaram estrelas azuis.
Resumindo, é bem possível que diferentes mecanismos estejam contribuindo na formação de retardatárias azuis em diferentes casos. Se for esse o caso, pode já não ser um planeta normal. É claro que deve ser uma exceção, mas há uma explicação suficientemente boa. E afinal, essas estrelas não são incrivelmente belas? E assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem. Espero que esse vídeo seja útil para você e que não tenha sido entediante. Estamos a obter cada vez mais informações para compreender melhor o universo através de cada vídeo aqui do nosso canal. E o que você está achando nos nossos vídeos? Os vídeos são úteis? Estão interessados? Teremos prazer em receber seus comentários. É nosso dever proporcionar vídeos úteis e interessantes a cada um de vocês aqui no nosso canal. Finalizamos com um breve tchau por enquanto. E nos vemos em breve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.